Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo eu tenho o prazer de trazer um tema muito importante para você que está estudando, o seu edital está aberto, o seu edital ainda está para chegar, você está estudando pré-edital. Eu estou falando de educar e cuidar na educação infantil. Tema muito importante, tema muito solicitado, muitas pessoas me pedindo, professor, trabalhe, educar e cuidar na educação infantil, grava um vídeo sobre esse assunto. Então estamos aqui juntos gravando este vídeo com parte teórica e questões. Muito importante você fazer as questões, mas é muito importante que você assista também a parte teórica, para você entender como é que este tema é trabalhado, por exemplo, na legislação. Temos aí questões atualizadas 2023. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade de fazer as questões, de ver os comentários e, sobretudo, se preparar com material de primeira e o melhor, gratuitamente. Muito importante também que você se inscreva no canal, você ainda não é inscrito. Gente, muitas pessoas têm passado pelo nosso canal, muitas pessoas, milhares de pessoas, e não se inscrevem no canal. É muito importante que você se inscreva e também acione o sininho. Por quê? Provavelmente você está estudando para um concurso aí da sua cidade, seu município, do seu estado. E aí você assiste uma aula do professor, gosta da aula do professor, mas não se inscreve. Sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai conseguir achar uma aula do professor. Aí depois vai lá no meu Instagram perguntar, professor, eu assisti você, mas eu não sei onde é que o senhor está. E eu vou lá e mando o link para você. É muito mais fácil você estar inscrita no canal, porque aí você tem a possibilidade realmente de ter um material de primeira e também você vai receber notificações todas as vezes que a gente postar material gratuito aqui. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, link, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de estudos, e lá você vai ter o material gratuitamente, beleza? Deixa o seu like, o seu like é muito importante para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho e democratizar o conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar, educar e cuidar na educação infantil com questões atualizadas. Coloca na tela para mim. Então nós temos aí educar e cuidar na educação infantil e nós estamos juntos até a convocação. A gente já vai começar, pessoal, trabalhando esse assunto junto com a legislação. Quais são as partes da legislação que vão trabalhar este ponto? E o primeiro documento que nós vamos trabalhar aqui é a BNCC. A BNCC, quando fala sobre a questão do educar e cuidar, vem falando sobre como que o cuidado é indissociável na educação infantil do processo educativo. Então, não existe a possibilidade de educar sem cuidar, porque eles estão entrelaçados, eles são indissociáveis. Nesse sentido, quando você trabalha a questão do cuidado, você está trabalhando a questão do acolhimento das convivências e os conhecimentos das crianças que vão ser trazidos da sua comunidade. A partir disso, será ampliado o universo das suas experiências que são trazidas de casa, do seu lar, os seus conhecimentos, as suas habilidades serão ampliadas dentro desse processo do educar e do cuidar. Outro ponto importante, que é a perspectiva do educar e do cuidar, vai colaborar para complementar a educação familiar, ok? Então, na educação infantil, sim, complementamos a educação familiar, ok? Se isso cair em prova, já pode marcar como sendo correto. Maravilha? Outro ponto importante é que o educar e o cuidar, pessoal, vão estar sempre sendo articulados dentro da educação infantil, ok? Coloca na tela para mim. O conceito de cuidado na BNCC, vem comigo agora, é um componente fundamental para o processo educativo. Como já foi dito, é um trabalho que é feito de forma indissociável. Eu cuido educando e educo cuidando. Maravilha? É assim que a BNCC vai trabalhar esse aspecto. Outro ponto importante também é que lá nós temos 10 competências gerais. Dentro dessas 10 competências gerais que serão trabalhadas da educação infantil até o ensino médio, você tem a de número 8,
que vai reconhecer esse aspecto do cuidar, esse aspecto do cuidado na perspectiva da saúde física e emocional. Olha só como a BNCC trabalha na competência geral de número 8, esse aspecto do cuidar. Vem comigo. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, nesse aspecto, essa competência geral é muito importante ser trabalhada desde a tenra idade da educação infantil, lá na creche, até a educação, até o ensino médio, toda a educação básica. E aqui um ponto importante, a apreciação e o cuidado com a saúde física. Isso deve ser ensinado desde pequeno, desde bebê. E a saúde física, emocional, a questão também de se compreender como sujeito é muito importante, ok? Outro ponto que nós vamos trabalhar, pessoal, agora será das DCNs gerais para educação básica, ok? Trabalhamos já a BNCC, agora nós vamos trabalhar as DCNs gerais para educação básica. Mas, professor, essas DCNs trabalham a questão do educar e do cuidar na educação básica? Sim, ok, trabalha. Então, o que as DCNs gerais para a educação básica trabalha, fala sobre a questão do educar e do cuidar na educação básica? Um aspecto muito importante, a questão do educar e do cuidar são pontos que são levados da educação infantil e são desenvolvidos lá no ensino fundamental. Tamanha é a necessidade, tamanha é a importância destes dois aspectos. Olha só, DCNs gerais para a educação básica, coloca aí para mim. Então nós temos as DCNs gerais para a educação básica. O educar e o cuidar é trabalhado da seguinte forma. Lá no artigo 6º, vem trabalhando que o educar e o cuidar são dimensões inseparáveis. Então, em toda educação básica, quando se fala de educar e cuidar, também se trabalha na perspectiva de dimensões inseparáveis. Um ponto importante também aqui no artigo 6º é que o educar é formar o educando em sua essência humana. Trabalhando a essência humana, nós temos também que cuidar. Artigo 19 dessa mesma resolução, desse mesmo documento. Cada etapa da educação básica é delimitada por sua finalidade, princípios, objetivos e diretrizes educacionais. Cuidar e educar são conceitos referenciais. Esta concepção norteia o projeto político pedagógico, ou seja, a questão do PPP, quando se fala de educação básica, quando se fala de educação infantil, deve levar em consideração essa concepção do educar e do cuidar como conceitos referenciais. E nesse mesmo documento vai falar, nesse mesmo artigo, vai falar que o PPP, coloca na tela para mim, é fundamentado na concepção de que educar e cuidar são dimensões inseparáveis, isso trabalhado no PPP, ok? Lá no artigo 19, que contribui para o desenvolvimento, o que é, gente? Integral do educando. Então, quando eu fundamento o PPP na concepção do educar e do cuidar, eu estou desenvolvendo os aspectos do trabalho em que nós iremos nos preocupar com a integralidade do educando. Maravilha? Então é o PPP que vai me nortear neste trabalho e eu preciso fundamentá-lo dentro dessa concepção do educar e do cuidar. Já o artigo 23 vem trabalhando a seguinte questão: acolher significa cuidar e educar, garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, desenvolver interesses e sensibilidades, usufruir dos bens culturais e sentir-se produtor valorizado. Então ele começa falando da perspectiva do acolhimento desse estudante, para que possa ser trabalhada a questão do cuidar ou educar. Quando eu cuido e educo, eu estou acolhendo este estudante. Para quê, pessoal? Para que eu possa
trabalhar o desenvolvimento dos conteúdos curriculares, para que eu possa desenvolver interesses e sensibilidades neste sujeito, para que este sujeito possa usufruir de bens culturais, para que ele venha sentir-se produtor valorizado. Outro artigo que vai falar sobre esse ponto, coloca na tela para mim, por favor, é o artigo 56. O artigo 56, pode colocar na tela, é aquele que vai falar da tarefa de cuidar e educar, que vão se refletir como método de aprendizagem. Então, a tarefa de cuidar e educar se reflete dentro de como nós desenvolvemos o aspecto da aprendizagem. Coloca na tela para mim. E vai ser trabalhado também, pessoal, o perfil de professor para a educação básica, nas suas dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Tanto o professor como o aluno devem trabalhar, e a eles também deve ser oportunizado o aspecto de garantir que seja trabalhado as suas dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. O educar e o cuidar vão ser trabalhados dentro desses 3 pontos que são muito importantes. Aspectos éticos, políticos e estéticos. Isso cai em prova, isso é muito importante você levar para sua prova, porque é um ponto que muita gente às vezes acha que não está articulado a questão do educar e do cuidar, e sim, aqui você tem um documento, um artigo que fala sobre esse ponto, e nós teremos outros documentos também que trabalharão esse ponto. Então nós trabalhamos aí, pessoal, as DCNs gerais para a educação básica. Apesar de estarmos falando de educação infantil, eu não posso deixar de lado as DCNs que trabalham o ensino fundamental. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a entender como é que isso se expande, como é que isso vai ser levado adiante, como é que esse aspecto pode ser trabalhado não só na educação infantil. Por quê? Porque eu vou perceber como esse aspecto pode ser trabalhado em toda a educação básica, como nós vimos aí na resolução passada, que trabalha das DCNs gerais para a educação básica. Como é que as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos trabalha o aspecto do educar e do cuidar na escola? Coloca na tela para mim, pessoal. Também é trabalhado de forma indissociável, trabalha na perspectiva de ações integradas pedagogicamente e externamente, e também trabalha para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno. É assim que o educar e o cuidar deve ser trabalhado na escola. Lá no artigo 37 desse documento, você trabalha aí, foi colocado aqui nesse artigo, a importância da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas, de compartilhamento da tarefa de educar e cuidar, onde você terá aí profissionais da escola e de outras áreas, família e outros atores sociais, coordenação da escola e os professores, todos envolvidos nesse compartilhamento do educar, da tarefa de educar e cuidar, trabalhando a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas, ok? Agora, pessoal, outro documento que também trabalha a questão do educar e do cuidar, inclusive ele trabalha a questão conceitual, questões conceituais muito importantes. São os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, volume 1. Ele vai trabalhar a questão do conceito de educar e o conceito de cuidar. Eu trouxe aqui de uma maneira esquematizada, de forma que você possa entender os principais pontos e pontos que podem ser cobrados em prova. Coloca na tela para mim. Então, quando a gente fala de educar na perspectiva do RCNEI, volume 1, eu falo que a educação infantil deve ser trabalhada na perspectiva da integração entre o educar e o cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando nenhum desses pontos. E também deve ser trabalhado para garantir padrões de qualidade, considerando as crianças em seus contextos, oferecendo elementos de cultura, também oferecendo a questão da socialização, e o educar e o cuidar tem esse papel muito importante e que você vai garantir aí aprendizagens diversificadas. Então, na educação infantil, as aprendizagens precisam ser diversificadas. Você deve trabalhar também o caráter socializador do educar e do cuidar, considerar os contextos das crianças,
Considerar também que educar e cuidar vai ser muito importante para o desenvolvimento de padrões de qualidade. Outro ponto também que esse documento traz pra gente, ele vem falando que você vai trabalhar 3 pontos que são importantes: cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas vão ser capazes aí de contribuir para o desenvolvimento infantil. Na relação interpessoal, no acesso aos conhecimentos, na apropriação e reconhecimento das potencialidades, isso vai auxiliar, vai contribuir na formação de crianças felizes e saudáveis. E isso é o documento do RCNEI que vem trabalhando, vem tratando pra gente aí. Quando o RCNEI conceitua a questão do cuidar, ele coloca da seguinte forma, coloca na tela para mim. O cuidado na educação infantil é parte integrante da educação e exige conhecimentos, habilidades e instrumentos que fazem o quê, gente? Extrapolam a dimensão pedagógica. É uma demanda a integração de vários campos de conhecimento, cooperação de profissionais de diferentes áreas. Você tem vários aspectos aqui que são trabalhados, vários aspectos que são importantes, como a questão, pessoal, das dimensões que vão extrapolar a questão apenas meramente pedagógica, porque você vai trabalhar agora a questão do cuidado. Você precisa trabalhar com outros profissionais, psicólogos, pedagogos, pessoas da área de saúde, pessoas que vão nos ajudar nesse entendimento para que a perspectiva do cuidado seja trabalhado como parte integrante da educação. Qual é a base para isso, pessoal? O RCNEI vem trabalhando que a base para isso é a compreensão de como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. É a valorização e a ajuda para desenvolver as suas capacidades. É o ato da relação ao outro e a si próprio e implica em procedimentos específicos da educação infantil, específicos do educar e do cuidar. Maravilha? Essa é a base para que esse trabalho possa ser feito. A partir disso, o RCNEI vai trazer alguns pontos que são importantes, como a questão do desenvolvimento integral. O RCNEI se preocupa com o desenvolvimento integral e a questão do educar e do cuidar são muito importantes para que isso aconteça. Por quê, pessoal? Quando eu trabalho a questão dos cuidados relacionais, eu trabalho a dimensão afetiva. Quando eu trabalho com a dimensão dos aspectos do cuidado dos aspectos biológicos, eu vou trabalhar, por exemplo, a preocupação com a alimentação, a questão do cuidado com a saúde, a gente vai entender como é que essa criança está se desenvolvendo. Outros pontos que são importantes também, como é que esse cuidado é oferecido, como é que esse cuidado é trabalhado, e aí extrapola, como já foi dito aqui, muitas questões que dizem respeito à pedagogia. Então a gente precisa realmente estudar, se preparar e formalizar aí uma educação continuada para o professor, uma formação continuada para o professor, para que ele possa estar sempre preparado para trabalhar estes pontos. Outra questão importante também é que, a partir disso, o professor terá acesso ao conhecimento. Por quê? Porque agora ele precisa estudar, ele precisa se capacitar para que ele possa trabalhar a questão de educar e o cuidar dentro dessa perspectiva do desenvolvimento integral. E tudo isso, pessoal, é influenciado por crenças e valores que são disseminados na sociedade, pela educação daquela sociedade e pelo conhecimento que se tem do desenvolvimento infantil. Ok? Outro ponto também que o RCNEI traz é o aspecto do cuidando na educação infantil. Ele vai trazer 2 pontos que são importantes: a dimensão afetiva e relacional, onde você deve trabalhar a questão do amor, do respeito, do acolhimento, deve se preparar também dentro dessa perspectiva, e também observar e também identificar e priorizar as necessidades. Por quê, pessoal? Porque nós devemos atender à singularidade das crianças. Cada comunidade, cada criança tem a sua singularidade e nós temos que identificar e priorizar essas necessidades. Outro aspecto importante é atender essas necessidades de forma a poder resolver aquilo que está sendo realmente ali
colocado, pessoal, para que todas as crianças possam ser atendidas de forma adequada, ok? Então é isso que o RCNEI vai trabalhar aí, conceitos e aspectos do educar e do cuidar. Partindo para outro documento muito importante, são as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Eu já quero frisar para vocês, pessoal, que quando vocês forem estudar, principalmente esse documento, procurem estudar as questões prévias que vão trabalhar a questão do cuidar e do educar, porque são as partes prévias que dizem respeito mais a estes pontos. As provas estão agora pegando a resolução, ok? A resolução de 2009, e estão pegando a parte introdutória, estão cobrando a parte introdutória, e muita gente não estuda essa parte introdutória e não vai saber realmente do que se trata quando se fala de cuidar e educar. Então, trabalhando a parte introdutória das diretrizes curriculares nacionais, o documento, a resolução de 2009, o que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte: cuidar e educar são duas faces de uma experiência única. É isso que o documento vai trazer para mim. Ele vai trazer também que cuidado e aprendizagem na educação infantil é reconhecido pela BNCC como a integração do cuidado e da aprendizagem, como campo propício para a sistematização dos conhecimentos. Opa, então peraí. Para que haja sistematização dos conhecimentos, para que haja a integração dos conhecimentos dentro da educação infantil, nós precisamos fazer o quê? Integrar o cuidado e a aprendizagem. Quando eu integro a aprendizagem e o cuidado, eu estou trabalhando um campo, eu estou desenvolvendo um campo propício para a sistematização do conhecimento, ok? Então a educação infantil depende desse aspecto para que seja desenvolvido aí um campo propício para a sistematização dos conhecimentos, ok? E aqui, nessa parte introdutória, ele traz a ideia do cuidar. Qual é a ideia do cuidar? Coloca na tela para mim. Qual é a ideia do cuidar que é trabalhado, pessoal? É aquela atrelada à postura de cuidado do professor, onde o professor deve ter uma atitude amorosa, uma atitude de respeito, uma atitude de acolhimento, onde o professor deve criar um ambiente de acolhimento, um ambiente seguro, um ambiente em que a criança se sinta segura, onde o professor também deve preparar e deve desenvolver um atendimento que seja capaz de dirimir os problemas que essas crianças trazem para a escola, na perspectiva de resolver, na perspectiva de questionar os pais. Também é muito importante esse professor entender que esse atendimento é um atendimento às necessidades físicas, emocionais, sociais e cognitivas, ou seja, ele vai trabalhar a questão integral dessa criança. Outro ponto importante na ideia do cuidar é aquela que se manifesta em diferentes situações da rotina. Naquelas situações onde você vai ter atividade do cuidado, como, por exemplo, a escovação, aquelas crianças que ficam na creche na perspectiva integral, ficam ali no tempo integral. O almoço, as refeições, que são muito importantes. Outro ponto que é importante também, quando a gente pensa na situação de rotinas, a interação com o adulto, a interação com outras crianças, a interação com outros profissionais da educação. Então é muito importante que nós devemos entender que essa ideia do cuidar, ela deve se manifestar de várias formas na rotina da criança, ok? E aí, o cuidado na educação infantil é trabalhado em várias dimensões, em várias perspectivas. Coloca na tela para mim. É trabalhado, por exemplo, o caráter ético deste cuidado na educação infantil. Quando se fala na perspectiva do caráter ético, se preocupa muito com a promoção da qualidade e também da sustentabilidade de vida, do direito à proteção integral da criança, que já entra no aspecto da legislação que vai ser combinada
a essa legislação, que é o ECA, tá certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que também se preocupa com a proteção integral dessa criança. Esse é o caráter ético. Outro ponto também, coloca na tela para mim, é a dimensão humana. Quando se fala sobre a questão da dimensão humana, o documento se preocupa com lidar com questões de intimidade e afetividade, logicamente dentro do limite ético que isso permite, ok? Outro ponto importante são as especificidades de criança pequena. Nós temos que entender que nós estamos trabalhando aqui na educação infantil. Esse documento, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, deve pensar em um tipo de criança, que é a criança pequena, que tem as suas necessidades próprias, que tem as suas necessidades de cuidado do professor, que também tem essa necessidade e esse entendimento da relação indissociável do cuidado com a educação. Professor de educação infantil tem que pensar que ele vai educar e que ele vai cuidar. Outro ponto importante também, que é trabalhado aqui, é a organização curricular. A organização curricular se preocupa com trabalhar o todo do currículo, numa perspectiva integral, na perspectiva em que o currículo vai ser trabalhado como parte integrante da proposta curricular, sem fragmentações das ações, sem fragmentar, sem desenvolver atividades fragmentadas para que o currículo possa ser trabalhado de forma integral, ok? Outro ponto também é importante aqui, que nós temos que entender, é que a partir disso, pessoal, nós vamos trabalhar outros pontos que são importantes, que é acolher e garantir a segurança da criança. Outro ponto importante, quando se fala de educar cuidando, tá bom? Uma expressão muito importante que as DCNs vão trazer, essa é a expressão educar cuidando, onde você vai se preocupar em acolher e garantir a segurança, criando um ambiente seguro e acolhedor para essa criança, onde nós vamos nos preocupar com o atendimento às necessidades físicas, emocionais e sociais dessa criança. Outro ponto importante do educar cuidando é a questão da alimentação, da curiosidade e a ludicidade de forma a trabalhar também a expressividade. Pontos importantes onde nós iremos propor, nós professores de educação infantil, iremos propor atividades que vão estimular esse aspecto da alimentação, da curiosidade, da ludicidade, da expressividade, e também valorizar o carro-chefe da educação infantil, que é a brincadeira e também a oralidade, trabalhar a questão da expressão, ok? Ponto importante também é a construção de sentidos pessoais e coletivos, onde nós daremos oportunidade para que as crianças se expressem, onde nós iremos acompanhar o desenvolvimento das crianças. Outro aspecto também é que deve sempre darmos espaço à sensibilidade e à delicadeza. A questão da sensibilidade é muito importante, onde iremos tratar as crianças com respeito, com carinho, onde nós iremos entender que essa criança precisa ser respeitada, onde nós iremos também desenvolver um atendimento às suas necessidades. Maravilha? É isso que o documento traz, é isso que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil traz sobre educar e cuidar. Estatuto da Criança e do Adolescente trabalha esse aspecto, professor? Trabalha. Nós temos lá, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 18A. O artigo 18A é o artigo que vai trabalhar este ponto que é muito importante. Olha o que ele vai trabalhar a respeito deste tema. Coloca na tela para mim. Crianças e adolescentes devem ser educados e cuidados sem violência e identificando quem são os responsáveis por assegurar esse direito. Olha só, eles devem ser o quê, pessoal? Educados e cuidados. Aqui eu trouxe um resumo, nós vamos agora destrinchar esse artigo ponto a ponto. Qual é o princípio fundamental desse artigo? O direito à educação e também um cuidado sem violência. Proibição de castigo físico, tratamento cruel, tratamento degradante, onde você deve sempre entender que contextos
como correção, disciplina e educação em qualquer outro pretexto, não podem ser desenvolvidos a partir dessas questões que são degradantes. Outro ponto importante é que nós temos que identificar os agentes responsáveis por este cuidar, por desenvolver todos estes aspectos do educar e do cuidar aqui no artigo 18A. Quem são esses agentes responsáveis? Os pais, família ampliada, responsáveis legais, agentes públicos e qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar e proteger. Tudo isso, pessoal, está descrito, está sendo pensado lá no artigo 18A. Outro ponto importante também é que nós vamos trabalhar aqui, quando olhamos para uma educação infantil, agora nós vamos trabalhar os aspectos gerais, ok? Trabalhamos aí a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, de um modo geral, em um aspecto geral, como é que nós devemos trabalhar essa questão do educar e do cuidar na educação infantil? Um ponto muito relevante é que esse binômio é um binômio que vai nos ajudar, por exemplo, a diagnosticar o nível de qualidade de uma escola de educação infantil, de uma instituição de educação infantil. E quando nós formos diagnosticar a qualidade de uma escola, de uma instituição de educação infantil, o que nós devemos levar em consideração? Coloca na tela. O respeito aos direitos humanos fundamentais, a inclusão e valorização das diversidades de gênero, étnico, racial, religiosa, cultural e de pessoas com deficiência. A questão do respeito aos direitos fundamentais, dentro desse ponto está embutida a questão do educar e do cuidar. Outro ponto importante que nós devemos levar em consideração é que, para a base de conhecimento dentro desse aspecto, nós devemos levar em consideração as teorias científicas do desenvolvimento infantil, a cultura da infância. Quando a gente fala, pessoal, de uma instituição onde nós vamos trabalhar uma instituição de educação infantil, como é que devem ser essas práticas pedagógicas? Devem ser trabalhadas a partir de abordagens para o educar e o cuidar, com estratégias para ambientes coletivos. Um outro ponto importante também é que os profissionais de educação infantil devem trabalhar sempre a questão da formação continuada. Os professores de educação infantil devem passar por formação continuada continuamente. Então, um aspecto importante, um aspecto que deve ser muito relevante é o desenvolvimento profissional desses educadores da educação infantil, ok? Esse é um aspecto, de um modo geral, do educar e do cuidar. Outro ponto também que eu preciso levar em consideração quando eu for trabalhar a questão do educar e do cuidar é a questão do planejamento. Quando eu trabalho a questão do planejamento, que pode ser cobrado aí na sua prova, como é que eu trabalho, pessoal, a questão de educar e cuidar no planejamento? Vem comigo, pessoal. Aí nós temos que entender que o planejamento vai além da instrução. Deve promover um ambiente de cuidado, que vai abranger segurança, acolhimento e estímulos e ao desenvolvimento integral da criança, onde o objetivo integral desse planejamento deve ser a formação de competências autônomas, o autocuidado infantil. Então, o planejamento da educação infantil deve ser promovido, deve ser desenvolvido, promovendo um ambiente de cuidado. O meu pedagógico deve ser sempre desenvolvido, observando e promovendo um ambiente de cuidado, ok? A partir disso, como é que deve ser a minha abordagem? A minha abordagem deve ser uma abordagem na perspectiva integrada, ou seja, eu devo educar dentro da perspectiva de acolhimento e segurança, porque na educação infantil, educar é muito mais do que instruir, é acolher e também trabalhar a questão da segurança, ok? Um ponto importante também que eu devo levar em consideração para que o desenvolvimento da educação infantil aconteça, eu devo trabalhar alguns pontos que são importantes. Trabalhar a promoção da curiosidade, promover também a ludicidade a partir de jogos e brincadeira e encorajar a expressividade. Ou seja, eu devo trabalhar
aspectos pedagógicos, mas garantir que as necessidades dessa criança sejam desenvolvidas, ok? Agora, pessoal, um dos pontos mais importantes desse material que eu quero trazer para você é uma questão aqui que muita gente deixa passar batido na prova. Quero lembrar que esse material é um material voltado para a sua prova, voltado para a sua aprovação, ok? Então nós vamos trabalhar os pontos que vão cair em prova, e um dos pontos que podem cair na sua prova é esse aspecto. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas. Muita gente boa acha que os eixos estruturantes das práticas pedagógicas são o educar e o cuidar. E, na verdade, não são, tá certo? Então eu quero trazer para vocês quais são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas para a gente poder chegar na prova e poder gabaritar este ponto que é muito importante. Coloca na tela para mim. Então, professor, quais são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas? Interações e brincadeira. Estes são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil. Não é o binômio educar e cuidar. Por que eu coloquei isso? Porque pode cair na sua prova, pode ser cobrado de você, e você chegar lá e pensar que educar e cuidar e colocar como certo, sendo que são interações e brincadeira. Maravilha? Passando para frente, então, educar e cuidar agora numa perspectiva do brincar. A gente está falando aqui dos eixos estruturantes, e um deles é a brincadeira. Eu quero trabalhar esse ponto que é um ponto de prova, pessoal. Olha só. Cuidar, o educar e o brincar devem ser o quê, pessoal? Juntos, integrados, onde o cuidar deve ser trabalhado de forma indissociável do processo educativo, desenvolvido a partir de interações e brincadeiras. Por isso que eu coloquei quais são os aspectos aqui dos eixos estruturantes e onde que entra o educar e o cuidar nessa questão aqui dos eixos estruturantes, ok? Muito importante. Ele vai entrar aqui dentro desse ponto onde as interações e as brincadeiras vão necessitar da indissociabilidade do educar e do cuidar, ok? As interações e a brincadeira necessitam do educar e do cuidar? Sim, mas não vão ser substituídos por eles. Tá bom? A partir disso, o que deve ser trabalhado dentro das instituições? As instituições devem assegurar essa indissociabilidade entre o cuidar e o educar, ok? Todas as vezes que nós falamos a respeito, coloca na tela para mim, por favor, todas as vezes que a gente fala sobre a questão da indissociabilidade, lembre-se sempre, é do cuidar e do educar, ok? Quando a gente fala, pessoal, de educar e cuidar de crianças pequenas, nós devemos entender que isso deve acontecer por meio de propostas pedagógicas de uma educação infantil que tenham qualidade, e a qualidade da educação infantil perpassa pelo educar e pelo cuidar. Então isso é uma questão dinâmica, e eu devo levar em consideração 3 princípios. E estes 3 princípios podem ser cobrados de você em prova. Os princípios éticos, políticos e estéticos, ok? Então leve isso para a prova, que isso aqui é muito importante para você gabaritar a sua prova, ok? E as instituições que ofertam educação infantil, o que elas devem fazer? Incorporar de maneira integrada essas 2 funções, não diferenciar ou hierarquizar tanto os profissionais que são de educação infantil como os profissionais que trabalham com crianças maiores. Isso não deve acontecer. Maravilha? Estes são os pontos mais importantes a respeito do educar e do cuidar. E a gente pensa, poxa, mas 2 palavrinhas tão pequenininhas, a gente tem tanta coisa. Pessoal, porque os documentos de educação infantil, os documentos de educação básica, a BNCC, o RCNEI, muitos documentos que vão falar a respeito desse aspecto, que vão nos ajudar a conciliar os pontos que são aí mais importantes. Agora nós vamos entender como é que isso
vai ser cobrado na sua prova com questões 2023 atualizadas. Não vai embora que agora é a hora de exercitar o nosso conhecimento. Coloca na tela para mim, por favor. Nós temos aí, então, o seguinte, pessoal. Um bom planejamento das atividades educativas favorece a formação de quê, gente? Competências. Para a criança aprender a cuidar de si. No entanto, na perspectiva que integra o cuidado, educar não é apenas isso. Educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, porque nós estamos falando aqui, pessoal, de cuidar, né? Segurança. Mas também alimentar a curiosidade e o que, gente? A ludicidade e as expressividades infantis. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Nosso gabarito, portanto, letra A. Maravilha? Próxima questão diz o seguinte: de acordo com a BNCC, na educação infantil, o cuidar, o educar e o brincar são integrados de modo que, vem comigo, o cuidar se sobrepõe ao educar. Pessoal, vem comigo aqui. O cuidar e o educar devem ser entendidos como algo indissociáveis do processo educativo. Um não se sobressai sobre o outro, tá certo? E deve ser trabalhado a partir das interações e também as brincadeiras. Foi um dos últimos pontos que eu coloquei aqui no nosso material teórico. Então vem comigo, pessoal. O cuidar é entendido como algo indissociável do processo educativo? Perfeito. Que é desenvolvido a partir das interações da brincadeira? É esse o nosso gabarito. Portanto, gabarito, letra B de bola. Questão número 3 diz o seguinte: existem dois aspectos articulados representando os eixos de trabalho na educação infantil, que devem ser compreendidos com a prática, focalizando o atendimento e as necessidades físicas, emocionais, afetivas, cognitivas e sociais de forma integrada. Nesse contexto, marque a alternativa que identifica corretamente os referidos aspectos articulados. Nós estamos falando do binômio educar e cuidar, ou cuidar e educar. Maravilha? Estes são os aspectos aí articulados que vão focar no atendimento às necessidades integrais do sujeito. Coloca na tela para mim, portanto, gabarito, letra D de dado. Próxima questão vai dizer o seguinte: acerca da indissociabilidade entre cuidar e educar, marque a única alternativa. Agora, pessoal, estamos procurando a alternativa incorreta. Cuidado para, atenção neste momento, você não errar a questão pensando que está procurando a correta. Nós estamos procurando a incorreta. Coloca na tela para mim, por favor. Nós temos o seguinte ponto: as situações de cuidado devem ser compreendidas como possibilidades de aprendizagem. Perfeito, pessoal. A criança no autocuidado, lembra que a gente falou a respeito desse ponto? A questão, quando a gente pega lá a BNCC, lá tem pontos que vão trabalhar justamente esse ponto, essa questão, em que as situações de cuidado devem ser levadas em considerações como questões de aprendizagem. Por quê? Na educação infantil, o cuidado é também aprendizagem. A aprendizagem é trabalhada na perspectiva do cuidado. Ponto certo. Nós estamos procurando a questão errada, tá certo? Coloca aí na tela. As situações de cuidado, parte importante da rotina, devem ser feitas de forma aligeirada para não tirar o tempo das atividades pedagógicas? De maneira nenhuma, pessoal. Por quê? O cuidado está atrelado de forma indissociável à questão da educação, a questão do educar. Então, se eu trabalho o cuidar de forma aligeirada, eu já estou trabalhando também
as questões as questões pedagógicas de forma aligerada. Então eu não posso fazer isso. O que eu devo fazer? Eu devo trabalhar no tempo das crianças. Lembre-se sempre, nosso objetivo é que possamos, de maneira muito útil, focar no atendimento às necessidades das crianças, ok? Focando no atendimento às necessidades das crianças, eu devo levar em consideração o tempo da criança. É, então, o tempo da criança que vai determinar essa perspectiva das atividades pedagógicas e as atividades pedagógicas de forma indissociável com o cuidar. Então, o errado é esse daqui, porque ele quer desassociar o educar e o cuidar. Gabarito, letra B de bola. Questão 5. As instituições de educação infantil devem assegurar a indissociabilidade entre cuidar e educar. Perfeito, pessoal. Gabarito logo de cara. Gabarito, letra A. Próxima questão. Próxima questão aí diz o seguinte: para educar e cuidar de crianças pequenas, é importante que as propostas pedagógicas da educação infantil tenham qualidades, sejam definidas, levando em consideração os seguintes fundamentos. E aí onde nós temos aqui a questão que eu falei para você que vai ser cobrado da sua prova. Aqui ele está falando que eu devo levar em consideração o que, pessoal? Os princípios éticos, políticos e estéticos. Maravilha? Pode colocar na tela. Nós temos então aqui nosso gabarito, letra B de bola. Perfeito? Próxima questão, minha gente. Vamos lá, julgue o item que se segue. As creches são concebidas como um serviço público que atende a direitos da família e da criança. Tem por objetivo educar e cuidar as crianças até 6 anos de idade. Pessoal, independentemente do que fale daqui pra frente, aqui já está errado. Educação infantil vai até 5 anos de idade, ok? Então a gente já para por aqui. Apesar de estarmos falando aqui de creche, porque na verdade a instituição creche, ela pode atender também pré-escola, ok? Ela pode atender também pré-escola a depender aí da estratégia de matrícula do sistema de ensino. Portanto, se ela atende a pré-escola, ela vai atender as crianças até 5 anos e 11 meses. Por isso que a questão aqui está errada, ok? Pode já marcar aí, pessoal, gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item que se segue. O processo de realizar um diagnóstico sobre a qualidade de uma instituição de educação infantil precisa levar em consideração alguns aspectos importantes como direitos humanos fundamentais, perfeito, reconhecimento e valorização da diferença de gênero, étnico, racial, cultural, relativas às pessoas com deficiência, os conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento infantil, a cultura da infância, as maneiras de cuidar e educar educar a criança pequena em ambientes coletivos e a formação de profissionais de educação infantil, dentre outros. Pode marcar aí, pessoal, como sendo certíssimo. Estes são os aspectos muito importantes para que eu possa diagnosticar uma educação infantil de qualidade. Ponto que eu já coloquei aí também lá na nossa parte teórica. Gabarito correto. Coloca na tela a questão 9 aí para mim, por favor. Item 9 diz o seguinte: a elaboração de um currículo na educação infantil que visa o fortalecimento da identidade da criança deve considerar, exceto, ou seja, aquilo que eu não devo considerar, a associação indispensável entre o cuidar e o educar, perfeito, direitos à aprendizagem, perfeito, inclusive na BNCC, o direito ao uso de múltiplas linguagens, maravilha, a BNCC e as DCNs para a instituições de educação infantil como referência, ok? Metodologias que permitam avaliar a preparação da criança para o ingresso no ensino fundamental de forma classificatória. Pessoal, a educação infantil não deve trabalhar esse aspecto, ela não é preparatório para o ensino fundamental, muito menos deve ser levado em consideração de forma classificatória. Questão erradíssima. Pode colocar aí, gabarito, letra E. Perfeito? Próxima questão diz o seguinte:
Julgue o item subsequente. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são o educar e o cuidar, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com os seus pares e com os adultos, o que possibilita a aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Pessoal, questão quase correta. Só esqueceu de colocar realmente quais são os verdadeiros eixos estruturantes da educação, das práticas pedagógicas da educação infantil. Como eu falei para vocês, pode cair na nossa prova a respeito desse ponto. Aqui foi colocado educar e cuidar. Quem não estudou com o professor Vitor vai colocar como certo. Errado. Aqui, pessoal, ó, erradíssimo. Interações e brincadeira, ok? Gabarito, então, errado, minha gente. Gabarito errado. Perfeito? Nós temos aí, então, toda a parte teórica, questões para te ajudar no entendimento deste ponto que vai poder contribuir para a sua aprovação. Coloca na tela para mim o gabarito. Dê um print aí no gabarito, porque você vai poder usar o gabarito aí para depois fazer a conferência do seu material, a conferência das questões aí do nosso simulado, ok? Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco aqui, que ficou conosco, com a minha equipe. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.